Hoje eu gostaria de falar sobre paternidade. Ontem tivemos a oportunidade de falar sobre o matrimônio e, como dissemos, gostaríamos de usar o dia de hoje para falar sobre a família no contexto maior. Espero que você tenha captado no espírito aquilo que tínhamos como intenção trabalhar acerca do matrimônio, porque eu penso que um matrimônio bem ajustado, ele vai ser a base para uma família ajustada. E uma família ajustada, ela vai ser uma cidade ajustada, vai ser uma nação ajustada, e vai se cumprir aquilo que foi dito no começo do culto de hoje, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas precisa começar no matrimônio, precisa começar a dois. E então, quando isso é bem feito a dois, nós conseguimos ampliar o perímetro da bênção e atingir nossos filhos, família, cidade, nação e até os confins da terra. Eu quero lhe convidar a abrir o texto bíblico de 2 Samuel 18, 33. 2 Samuel 18, 33. O texto bíblico diz assim. Posso ler? 2 Samuel 18, 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar, Absalão, meu filho, meu filho. Pai bendito, neste ambiente tão especial, onde temos sido tão agraciados com cada palavra, com cada acorde, com cada lembrança, com cada carinho, com cada afeto, com cada palavra, cumpra teu propósito para esta noite, Senhor. Escrevendo no nosso coração tua palavra bendita. Nós confiamos que o Senhor nos dará graça, fortalecimento físico, mas também que o Senhor dará a unção e a graça necessária, tanto para que possamos falar, como também para que possamos ouvir o que vem do teu coração para o nosso coração. Assim nós entregamos este tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a expressão de Davi, pai, quando recebeu a notícia de que seu filho Absalão havia morrido. Na verdade, esse é um desfecho de algo que foi gerado por volta de uns 11 anos. E a gente vai ter que rebobinar um pouquinho aqui. Você lembra da época em que a gente alugava uma fita e pagava multa se você não rebobinasse? Nós vamos ter que rebobinar a fita um pouquinho para poder voltar e tentar descobrir a causa desse choro. É um choro de um pai que reconhece que ele perdeu o filho, literalmente. Ele perdeu o filho que havia morrido. A pessoa chega para ele dizendo: olha, Absalão morreu. E então, naquele momento, Davi, ele exclama, naquela dor profunda, como de uma espada que atravessou a sua alma. E então ele diz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, se eu pudesse morrer no teu lugar, meu filho Absalão. Eu creio que quando Deus quer falar ao nosso coração sobre paternidade, e a gente toma por base, ontem Davi e Mical, mas agora Davi e Absalão, para que a gente possa de alguma forma avaliar a nossa vida e tentar descobrir onde estamos acertando, onde estamos errando, porque estamos num congresso de família, não é apenas um congresso de casais, mas é um congresso de família, e a gente vai tentar hoje descobrir o que significaria paternidade para Absalão. Antes de morrer, ele nutriu algumas expectativas em relação ao seu pai.
E isto fica muito claro no texto bíblico, e a gente vai tentar ajudar cada um aqui a descobrir o que seria a paternidade, uma paternidade que não foi vivenciada, não foi experimentada, pelo menos na relação entre Davi e Absalão, ou Davi e alguns dos seus filhos, e então vamos tentar nos encaixar nessa passagem bíblica. E como nós falamos, precisamos voltar no tempo. E então lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículos 1 e 2, não se preocupe tanto com a leitura, achar na Bíblia, vamos ouvir a história e eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. 2 Samuel 13, versículos 1 e 2. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Vamos para o versículo 10. E Amnon disse a Tamar: traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde eu iria com a minha vergonha, e você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém ele não quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: põe esta mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestiu uma túnica, talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. No versículo 20, Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Amnon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada, ele é seu irmão, que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Só até aqui por enquanto. Só para a gente entender. Todos filhos de Davi, mas alguns eram alguns eram meio-irmãos. No caso, Absalão e Tamar eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Os outros irmãos eram filhos de Davi, mas de outra mãe. Daí o apego de Absalão por Tamar. Amnon era irmão de Tamar, mas de uma outra mãe. Então, de alguma forma, ele se sentia no direito, até se cogita a possibilidade de casamento, questão cultural, não vamos entrar no mérito. Mas o que houve aqui foi uma violência sexual. Amnon enamorou-se da própria irmã, e então criou um ambiente para oferecer uma oportunidade de abusar dela. E então, fingindo-se de doente, ele pediu que Tamar viesse dar comida para ele. Quando ela chega no quarto, ele tranca a porta e então ele a violenta. E ela fica desolada, com aquela túnica de virgem, filha do rei. Ela sai de lá expulsa, porque depois do abuso sexual, ele criou aversão em relação a ela e a tratou como uma mulher qualquer. Vai embora, não quero mais nada com você. E então ela sai com cinza na cabeça, rasgando a sua túnica de virgem, filha do rei, e sai errante, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Até que de repente Absalão, o irmão,
por parte de pai e de mãe, vê aquele estado e ele a abraça, e ele a acolhe, e ele diz: sossega, fica tranquila, haverá uma saída. E ele a recebeu, e ele cuidou dela. E nesse momento, eu começo a ler nas entrelinhas a expectativa de Absalão. Fica tranquila, Tamar, porque nós temos um pai. E o nosso pai é rei. Mas de repente o tempo passa, e a única coisa que Absalão percebe é a fúria do pai, mas uma fúria que não resulta em nada. É uma ira de um sangue que sobe a cabeça, mas que só é barulho, que não tem nenhuma eficácia prática, que não tem nenhum desdobramento curador, restaurador, disciplinador, conversador, seja o que for. A Bíblia termina esse momento caótico apenas com a informação de que Davi recebeu a notícia e de que ele ficou furioso. Mas nada mais do que isso. E a Bíblia nos diz lá no Novo Testamento: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Mas não diz que a ira seja em si pecaminosa. Irai-vos e não pequeis. Pode haver uma ira, mas ela pode se transformar num pecado na medida em que a gente permite que ela crie raízes, e aquela ira vai trazendo amargura e vai fazendo a gente pecar por aí. Mas a ira em si não é pecaminosa, ela é uma energia que nos leva a resolver uma questão. Por que podemos nos irar e não necessariamente pecar? Porque podemos pegar aquela energia que a ira nos dá, e ainda que a gente não haja na ira, mas a ira é uma energia, é uma força que nos leva a entender: eu preciso sentar com alguém, eu preciso resolver essa questão, eu preciso corrigir, eu preciso fazer algo. Mas no caso de Davi, nada aconteceu. E eu me colocando no lugar de Absalão, a expectativa que ele tinha em relação à paternidade era, em primeiro lugar, paternidade que vai curar a minha irmã. Diga: paternidade. Cura. Vamos dizer isso mais uma vez? Amém, aleluia. O que significaria paternidade para Absalão? A cura da sua irmã. Antes da disciplina em relação a Amnon, outro filho de Davi, mas é a cura para a irmã. Foi o que ele se viu obrigado a fazer como irmão. Ele abraçou, ele trouxe, ele conversou com ela, ele apaziguou o coração, ele exerceu uma função paternal em relação à irmã. E é muito interessante perceber que quando mais lá na frente Absalão teve a oportunidade de ter filhos, ele teve uma filha. E para essa filha, ele deu o nome de Tamar. É como se ele estivesse pensando o seguinte: minha filha vai se chamar Tamar. Por quê? Porque eu serei para ela o que meu pai não foi para com a minha irmã. Ele dá o nome de Tamar. Eu vou cuidar dela como meu pai não cuidou da minha irmã. E ele espera, e não há uma palavra do pai. Não há um abraço do pai, não há um afago do pai, não há um diálogo do pai. Sou pai de 3 filhos. Meu filho mais velho tem 32, casado e nos deu um netinho lindo. Mas quando ele era solteiro, ele viveu uma fase difícil, e num dia, eu já deitado com a minha esposa, luz apagada, de repente a gente vê os passos, ele subindo, aí ele entra no nosso quarto. Eu achei estranho, porque ele não costumava fazer isso. Mas ele pergunta: pai, posso entrar? Pode entrar. Aí ele veio, acendeu a luz, sentou assim na cama, e ele começou a desabafar a tristeza dele. E ele falou: pai, mãe, eu estava vindo agora, e por um triz, eu não joguei o carro na direção de um outro carro que estava vindo.
O carro estava vindo, o farol aceso, era noite, e eu, movido por uma tristeza inexplicável, eu quis naquele momento dar uma guinadinha para a esquerda e trombar com aquele carro e morrer. E quando ele foi falando isso, eu fui sentindo uma angústia, porque eu não percebi que ele estava triste. Porque eu não percebi que ele estava numa profunda depressão, por motivos que quando ele abriu o coração, eu fiquei pensando que eram motivos muito pequenos, mas para ele eram coisas gigantes. Eram coisas que talvez como pai ou como mãe, a gente pudesse até achar, é coisa boba, é coisa que passa. Só que essa coisinha boba e essa coisa que passa, por um triz, não acaba numa tragédia. E então quando ele percebeu o que ele ia fazer, ele segurou e foi adiante, mas a angústia e a tristeza dele foi tão grande, a ponto de realmente ele subiu no nosso quarto, acendeu a luz, e ali ele chorou e disse: pai e mãe, eu estou sentindo uma profunda tristeza. E então naquele momento nós choramos com ele e oramos com ele, e eu falei: filho, muito obrigado, porque eu como seu pai, achei que estava tudo bem, mas você teve essa coragem de chegar, sentar, abrir seu coração e chorar, para que a gente pudesse chorar com você, porque o que você precisava era de cura. É a cura para Tamar, é a cura para o Daniel, meu filho, é a cura para o seu filho, que talvez você ache que está tudo bem. E talvez não esteja tão bem como você imagina. Mas por que a gente fala de Davi e Mical ontem? Porque a insensibilidade de Davi, que vai lá e vê a sua esposa ali toda alterada, e em vez de ele ter aquela maturidade emocional para curar a esposa, muito pelo contrário, ele vai lá e toca na ferida. Deus me escolheu a mim no lugar do teu pai. De repente ele vai levando isso para a família. Esse nosso jeitão de resolver os problemas, esse nosso jeitão meio insensível de ser, e que a gente acha que todo mundo tem a obrigação de nos entender, porque eu sou assim mesmo. Quando a gente menos percebe, a gente está transferindo isso nas nossas relações. E a gente não percebe isso. E então encontramos um Absalão, que no final da história, o pai está chorando por ele, porque ele já não está mais. Mas nesse momento em que ele está vivo, ele começa a nutrir uma expectativa em relação ao pai. Tamar, fica tranquila, porque certamente o pai já ouviu, ele está furioso, mas ele vem antes aqui falar com você, ele vem te abraçar, ele vem ver o que você está sentindo, ele vem aqui para descer ao seu nível, ele vem te curar, Tamar. Mas Davi não foi. Eu queria te perguntar hoje, com todo respeito e com todo carinho para todas as famílias aqui representadas, nas situações talvez difíceis, muitas vezes nós fugimos dessas situações porque a gente não sabe o que falar, a gente não sabe o que fazer, e quando você não souber o que falar nem o que fazer, apenas chora, porque bem-aventurado o que chora com o que chora, só chora. Só chora, só esteja. Tem hora que realmente a gente não vai ter palavras. E quem disse que a gente precisa ter palavras? Tem hora que a gente tem que fazer como os amigos de Jó, que num primeiro momento só ficaram quietos. O grande problema é quando eles começaram a falar, né, Rubinho? Quando eles começaram a falar, estragou tudo. Mas na primeira parte, eles só choraram, eles só se assentaram, eles só gemeram, só isso. E quando você não sabe, só senta, só chora, só fica. Porque isso será melhor do que uma pregação. Tamar, fica quietinha, o pai vem te curar. O pai vai te curar. Mas ele não foi. Paternidade na expectativa de Absalão. Em primeiro lugar era a cura de Tamar, que não aconteceu.
E então Absalão projeta na sua filha e dá o mesmo nome, Tamar. Serei para com você o que o pai não foi para com a minha irmã. E vou cuidar de você. E vou te curar. Segunda expectativa de Absalão era em relação à disciplina de Amnon. Tamar, fica quietinha, fica aí, porque o pai vem te curar, mas o pai também vai descer a lenha em Amnon, porque não se faz isso. Porque isso que ele fez é abominável. Fica tranquila, Tamar, porque o nosso pai vai disciplinar Amnon. Mas, amados, em 1 Reis 1:6, há um relato interessante acerca da relação de Davi com Amnon, que foi o agressor, o violentador. Olha que coisa interessante, 1 Reis 1, versículo 6. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Essa aqui não é uma referência em relação a Amnon, mas é em relação a um outro filho, Adonias, mas que reflete o tipo de postura que o pai tinha. Nunca contrariou. Nunca perguntou, por que você fez assim ou assado? Adonias era um outro, que de repente quis o reino. E a Bíblia faz uma menção acerca dessa relação. Nunca o contrariou, nunca perguntou por que você fez isso ou aquilo. E então Absalão, que tinha uma expectativa de paternidade, creio que o meu pai vem curar Tamar. Não veio. Mas eu creio que meu pai vai disciplinar Amnon. Mas não disciplinou. Nunca contrariou Adonias. E eu queria que você atentasse que quando Deus lhe deu uma adjutora idônea, segundo meus professores de hebraico, o sentido da palavra adjutora idônea não é alguém que vem simplesmente para favorecer. É alguém que vem para lhe ser contrário. As mulheres vão fazer a festa agora, viu? Puxa vida, pastor, tirou um peso dos meus ombros. Que boa notícia. Fui colocada ao lado do meu marido para ser contrário a ele. É isso mesmo. Mas entenda, para ser contrária sim, não para ser do contra. Ser do contra é outra coisa. Não é para ser do contra, mas é para ser contrária. É para fazer oposição no bom sentido. É para ser diferente. É para contrariar talvez os impulsos que precisam ser comedidos. Talvez seja alguém para poder dizer: olha, você está vendo isso, mas eu estou vendo uma outra coisa. Então, cuidado. Uma adjutora que possa ser contrária no bom sentido. E isto não é depois do pecado, não, é antes do pecado. Foi Deus quem disse: far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea, ou seja, que seja tão idônea a ponto de ter a ousadia, respeitosamente falando, para ser contrária aos impulsos do homem, não no pecado, mas antes do pecado. Mas não é bom que ele não seja contrariado. E aí que está o grande valor da família, porque para ser contrariado você precisa ser muito humilde. E esse é o valor que gera filhos para Deus. É a humildade do homem que aceita ser contrariado e mesmo assim não perde a sua liderança. Ele aceita o confronto e não revida por ser confrontado. E então nessa humildade há um encaixe perfeito, há um amor perfeito, há uma coisa tão singela, tão maravilhosa, e os filhos olham para isso e eles querem imitar o pai, eles querem imitar a mãe, e eles querem estar debaixo dessa proteção santa, que não é autoritarismo e que não é também falta de autoridade, mas é algo tão equilibrado, tão coeso, tão sábio, que os filhos querem ser abençoados por um pai assim e por uma mãe assim.
Mas essa palavra tem a ver com paternidade. Davi nunca contrariou Adonias, faz o que quer. Provavelmente era assim que ele levava a vida. Amnon abusou da própria irmã, Davi fica furioso. Mas se ele agiu para com Amnon, da mesma maneira como ele agia para com Adonias, o tempo vai curar as feridas, e o tempo vai mostrar, e o tempo vai disciplinar. Meu querido, se você acha que o tempo resolve as questões, você está enganado. E naquele momento, Absalão, nas entrelinhas, fica claro, que expectativa? O pai vai disciplinar Amnon. Mas veja o que acontece. No 2 Samuel 13, versículo 22. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque odiava Amnon. Por este ter violentado Tamar, sua irmã. Passados 2 anos. Diga para o seu cônjuge, passado 2 anos. Nem cura, nem disciplina. Vamos falar de novo? Passados 2 anos. Nem cura, nem disciplina. Quantos anos de casamento você tem? Quantos filhos você tem? Vai fazendo a contagem da sua vida. Nós estamos nesse congresso aqui para passar a nossa vida limpo. Talvez coisas não, talvez necessariamente iguais a essa, mas situações que a gente, por medo do confronto, nem curou, nem disciplinou ninguém. Nem chegou para falar, para ministrar o coração, mas também passou batido, porque talvez você não seja o cara para disciplinar ou para dar bronca. Então você fala, não, eu sou da paz. E o que acontece é que não temos a noção do quanto que a nossa passividade, que nem cura e nem disciplina, de repente pode estar gerando um ambiente de um Absalão preso entre as árvores e com dardos atravessados no coração. Porque a gente achou que o tempo cura e que a vida disciplina o filho rebelde. Mas quem tem que disciplinar não é a vida, sou eu. E quem tem que curar sou eu. Esse é meu papel. Eu falo para minha esposa às vezes que é difícil demais ser pastor. Porque quando eu vejo o pessoal diante de situações em que ninguém quer falar para aquela pessoa, e às vezes alguém fala para mim, deixa para lá, Wilson, deixa para lá. Eu falei, mas se eu não falar, quem é que vai falar? Se eu não for amigo dessa pessoa, se eu não for pastor dessa pessoa, quem é que vai segurar essa bronca? Se eu não fizer esse papel, quem é que vai fazer? E meu querido, ser pai, ser mãe, é para aguentar as coisas amargas da vida. Nem sempre é fácil a gente ter que chegar e confrontar alguém e dizer, você está errado. Mas esse é o nosso papel, do qual nós seremos cobrados um dia. Não somente cobrados diante de Deus, mas seremos cobrados pelo futuro. O futuro vai nos cobrar. Passados 2 anos inteiros, é o que o texto bíblico está dizendo. Absalão tosqueava suas ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. E aí convidou Amnon. Para que você acha que ele convidou? Passados 2 anos. O pai não disciplinou Amnon. Ele odiava Amnon. Não houve cura paterna, nem para Tamar. Não houve disciplina paterna, nem para Amnon. Então 2 anos de mágoa ali
crescendo, crescendo, crescendo. O que ele idealizou? Vou fazer um banquete, vou chamar meus irmãos, mas especialmente vou chamar Amnon. E num determinado momento, Absalão se reúne com seus servos, e a partir do versículo 28, Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: fiquem atentos, quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou a sua mula e fugiram. Versículo 34. Enquanto isso, Absalão fugiu. E o moço que estava de guarda, levantando os olhos, via. Enquanto isso, Absalão fugiu. Diga, depois de 2 anos, sem cura, sem disciplina, o que Absalão resolve fazer? Justiça com as suas próprias mãos. Preparou um banquete, mandou chamar, especialmente Amnon, deu ordem aos seus servos: olha, quando ele estiver alto por causa do vinho, vão lá e matem-no. E eles fizeram isso. E agora Absalão entrou numa fase mais escura do que a fase dos 2 primeiros anos. Porque nos 2 primeiros anos, ele havia matado Amnon no coração. Mas agora a morte foi literal. E por conta disso ele foge. E Davi vai vendo a sua família se desfacelando. Uma filha abusada, um outro filho morto e um outro filho fugitivo como assassino. Queridos, não seria melhor curar? Não seria mais fácil disciplinar? Por que às vezes a gente entra por caminhos difíceis? Caminhos tortuosos? Porque a gente busca atalhos para a nossa vida. E então agora Absalão se envereda por um caminho solitário, distante do pai, com um sentimento de culpa profundo por ter matado o irmão e de ter visto a sua irmã sem restauração. Mas a história continua. Até que a gente chega a uma terceira expectativa de Absalão em relação à paternidade de Davi. Em 2 Samuel capítulo 13, versículos 37 e 38, Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, e onde ficou 3 anos. Vai fazendo as continhas aí. Primeira vez que aparece aqui anos, foram os 2 anos que ele esperou o pai exercer paternidade de cura e de disciplina, e não houve. Então o que ele fez? Matou o irmão. Agora ele fica longe por 3 anos. São 5 anos que se perde de convívio com família. A gente não percebe o quanto tempo a gente vai perdendo por causa de uma mágoa, por causa de uma traição, por causa de uma falta de disciplina. A vida vai passando e escorrendo por entre os dedos da nossa mão. Ele fica 3 anos lá. E no versículo 39, então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. 3 anos. Davi já está consolado da morte de Amnon e já está com saudade de Absalão, porque Absalão está 3 anos. Só que saudade que não se converte em resgate da alma de Absalão. Saudade que não se converte na atitude ou na decisão de: já chega, eu preciso falar com Absalão. A expectativa de Absalão
em relação ao pai agora, não era mais em relação à cura de Tamar, nem mais à disciplina de Amnon, porque Amnon já estava morto. Mas agora era para Absalão mesmo. Agora o pai vai me buscar. Tudo bem que ele não curou Tamar, tudo bem também que ele não disciplinou Amnon, mas eu tenho ouvido falar que ele está com saudade de mim. Eu ouvi através dos guerreiros, dos soldados, que o meu pai já não está mais sentindo tanta dor pela morte de Amnon, mas ele está com saudade de mim. Mas talvez você já tenha tido esse tipo de experiência, quando você está com saudade de alguém, mas você não quer dar o braço a torcer, porque se você dá o braço a torcer, você vai passar uma mensagem de fraqueza. Quando você está com saudade de alguém, e aquele alguém pisou na bola com você, e você vai, não vou pegar o telefone e ligar para ele, porque se o fizer, ele vai achar que eu estou me rebaixando. Então a gente engole a nossa saudade. A gente mata os nossos sentimentos. Porque afinal de contas, o pai não pode pedir perdão para o filho. É o que a gente pensa. O pai não pode chorar na presença do filho. O pai não pode se rebaixar diante de uma situação. E então a gente levanta a cabeça, endurece a cerviz e vida que segue. Saudade lá dentro, pegando geral. Mas uma saudade que não se converte no resgate da alma de Absalão, que a essa altura já estava para lá de condenada. Por quê? Porque por 2 anos ele nutre ódio em relação a Amnon, por 2 anos ele nutre uma frustração terrível em relação às ações do pai, que não agiram em relação à irmã, nem em relação ao irmão, e agora quando ele se torna um fugitivo, assassino, do próprio irmão. E que o pai sente saudades de Absalão, mas uma saudade que não se converte no resgate de um filho que está perdido. Está perdido, Absalão está totalmente perdido. Então aqui a gente está entendendo que paternidade significa cura. Paternidade significa disciplina. E paternidade significa resgate. Tem hora, querido, que nossos filhos vão realmente precisar ser resgatados. O resgate do amor. Estão no fundo do poço, sem esperança. Mas a única coisa que a gente consegue fazer é só cobrar. Eu paguei teus estudos. Eu dei minha vida por você. Eu abri mão da minha juventude por sua causa. A única coisa que a gente sabe fazer é jogar na cara deles o que nós fizemos. Mas eles não precisam disso. Porque eles já estão condenados o suficiente para precisarem apenas de que alguém, e se não for uma outra pessoa, não é que se não for outra pessoa, quem tem que ir é o pai. E eu fico imaginando que naqueles 3 anos fugitivo, a expectativa, bom, meu pai não foi atrás de Tamar, não foi atrás de Amnon, mas ele vai atrás de mim, porque ele tem saudade de mim. Você acha que Davi foi? Ele pôs a saudade no bolso, porque nesse caso, saudade se tornou sinônimo de orgulho. Ele se revestiu do seu orgulho, que não desce por nada, e não foi atrás de Absalão. Então ele peca na paternidade por não curar Tamar, por não disciplinar Amnon e por não resgatar Absalão. Nos 3 anos. E se você está contando, já foram 5 anos aí. E a alma de Absalão escura. E Absalão, distante, 3 anos, não aguenta mais, ele quer ver o pai. Nem que seja para o pai
Tirar a própria vida dele era melhor que o pai o matasse, do que ficar naquele silêncio, do que ficar naquele negócio sem resolução. Absalão, se você ler toda a passagem, que não dá para a gente ler tudo aqui, mas se você pegar essa história, você vai perceber que Absalão está agoniado, ele não aguenta mais, ano após ano, e nada muda, e o pai não vem na direção dele. E então, em 2 Samuel 14, versículos 23 e 24, então Joabe se levantou, foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse, que ele volte para sua casa e não veja minha face. Assim Absalão voltou para sua casa e não viu a face do rei. Você percebeu que aqui não se usa a palavra pai? Não viu a face do pai? Ele não viu a face do rei, porque na altura do campeonato nem mais pai é só o rei mesmo. Nem pai mais é o rei. Não veja, tudo bem, ele está insistindo para voltar, está 3 anos lá em Jesur, então eu permito que ele volte, mas olha, expressamente, que ele não veja a face do rei. E então, Absalão veio, e aqui em 2 Samuel 14, 28, Absalão ficou 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei. Está fazendo as continhas aí? 2, mais 3, mais 2. 7 anos jogados no lixo. 7 anos de relacionamento familiar perdido. E no meio desses 7 anos, nós encontramos uma irmã violentada. Nesses 7 anos, um irmão morreu. Nesses 7 anos, o outro irmão fugiu. Nesses 7 anos, não há restauração, não há cura, não há resgate. E uma coisa para a qual você deve atentar é a face. A face. Há uma bênção em Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Sabe qual que é a figura? É de um pai que agacha para ver o filho pequeno, para que o filho veja a face do pai e seja iluminado pela face do pai, porque a face do pai tem a ver com identidade, tem a ver com autoridade, tem a ver com cura. É como se o pai pegasse o filho e o levantasse para que o filho pudesse ver a face do pai. Assim Deus abençoa a nação de Israel. E esse rosto do pai, um rosto de paz, de alegria e de vida, resplandece sobre a vida do filho e o ilumina em suas trevas, e o ilumina em seus pecados, e o ilumina em seus desvios. É o rosto, é a bênção araônica que impetra sobre o povo a bênção do privilégio do filho contemplar a face do pai. Porque na face do pai, a singeleza, a cura. Tudo pode dar errado na vida. Mas quando um filho está diante da face de um pai saudável, ele se sente em casa. Quando Davi diz, não vejo a minha face. Por quê? Porque Davi estava confuso. Face tem a ver com identidade. E nessa altura, Davi já perdeu a sua. Por que não ver a face? O que eu vou falar para o meu filho? Tantos anos em que eu deixei a coisa rolar, e antes disso mesmo, o que eu vou falar para ele? Na verdade, quem eu sou? Nem eu mais sei quem eu sou.
Talvez, meu querido, você tenha adulterado, e ontem oramos por isso, e você nunca se perdoa em relação a isso, e você acredita que você não tem mais autoridade para falar para os seus filhos alguma coisa, porque você pecou, porque você transgrediu. E ontem, quando nós estivemos orando para que houvesse um perdão em relação a isso, talvez seja porque você hoje, ou nesse congresso, necessita de uma libertação em alto nível, para que você veja resgatado em você a autoridade que você perdeu quando você caiu lá atrás. E na verdade, queridos, quando a gente chega nessa altura aqui toda, já temos um Davi totalmente sem autoridade. Porque lá atrás ele foi um homicida. Lá atrás ele mandou matar Urias. E lá atrás ele tomou uma mulher que não era dele. Então agora as coisas acontecem na casa dele, e ele tem um enorme problema de face. Que ele não veja a minha face. Por quê? Porque a minha face é uma face confusa. Minha identidade se perdeu lá atrás, quando eu me deitei com Betseba, quando eu mandei matar o marido dela, que era mais justo do que eu, e eu me perdi ali. E talvez quantos casamentos aqui, quantos pais desfigurados na sua imagem, e que vieram a esse encontro porque Deus os trouxe aqui, para que Ele pudesse restaurar a sua face, restaurar a sua identidade, restaurar a sua imagem. Tselen, no hebraico, imagem. Imagem, a imagem de Deus. Meus amados, a nossa face, ela converte. Se você se entrega para Deus e vê seus pecados passados, Deus restaura a sua face. É interessante quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Não conheço, não conheço, não conheço. Quando foi que ele se quebrantou? Quando ele viu a face de Jesus. E virando-se, aqui em Lucas 22, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. É a face do pai, é a face da mãe. Eu acho que eu fui um bom filho quando pequeno, mas quando pequeno eu inventei uma mentira muito cabeluda para minha mãe. Não sei se a Vanna se lembra, eu estava na garupa da bicicleta, que não podia estar na garupa no meio da rua, e meu irmão começou a correr muito com a bicicleta, e eu fiquei com medo e saltei da bicicleta. Só que eu saltei da bicicleta e eu pequeno fui ralando a cabeça, fui ralando a face no asfalto. Eu levantei tonto assim, e agora? Vamos ter que mentir para a mãe, porque eu estava no lugar errado e eu fiz a coisa errada. Ilson, como é que você se machucou desse jeito? Mãe, eu tropecei na calçada. Ô louco, você tropeçou e fez esse estrago todo. Foi. Só que a vizinha tinha visto a cena, né? Aí a vizinha chegou para minha mãe, falou, Wilson, está bem? Está bem, então. Minha mãe falou, o Wilson tropeçou na calçada e fez aquilo tudo. Tropeçou na calçada? Nada. Ele pulou da bicicleta no meio da rua e foi esfolando o rosto. Ah, é? Aí chegou em casa, pôs todo mundo no sofá, todos os cúmplices, todos os pecadores, os filhos ali, e perguntou de novo, Wilson, como é que foi que você caiu? Mãe, eu tropecei na calçada. Mentiroso. Você fez isso, é por isso que você está assim. Mas eu quero dizer que quando eu olhei para a face dela, eu me senti lavado.
Quando eu olhei para a face dela, diante da verdade exposta, para mim foi uma libertação, foi uma coisa tão gostosa. A face dela trouxe para mim, não importa se ela ia me bater, não importa. O que importava é que eu estava diante da verdade, da luz e da face dela. Eu não tinha mais o que esconder, eu podia olhar para ela, e o olhar dela para comigo, ainda que irritada com a situação, mas era cura para a minha alma. Quantos filhos não estão precisando exatamente isso? Que o pai ou a mãe levante o rosto sobre ele, olhe para ele e o ilumine. Como Pedro, nas suas trevas, negando, não conheço, não conheço, não conheço. Mas quando Jesus virou a face, Pedro olhou para ele e viu o seu pecado. E aí ele chorou e chorou amargamente. É disso que a gente precisa. Pega seu filho, olha para ele, abraça ele, olha nos olhos, deixa ele ver a sua face. Não será uma face de ódio, será uma face de cura, de restauração. Olha para ele. Deixa ele olhar para você. Deixa ele saber que ele tem um pai. Deixa ele saber isso. Levante o seu rosto sobre ele, para que ele tenha paz e te dê a paz. Era só isso que Absalão precisava. Ver a face, não do rei, ver a face do pai. Mas ele fica mais 2 anos em Jerusalém, coladinho, está lá em Jerusalém. Pequenininho, pequenininho, está em Jerusalém. Não está mais em Jesus, está em Jerusalém. Mas ele fica 2 anos sem ver a face do pai. Porque na altura do campeonato o pai está mais perdido do que tudo. Perdeu a sua identidade. E então, no final de 2 anos, enfim, vou permitir ao mancebo ver a face do rei. E aí chega então, no 2 Samuel 14, 33. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão e este se apresentou diante dele e inclinou-se sobre o rosto em terra. E o rei o beijou. Não dê glória a Deus. Porque esse beijo aqui, talvez tenha sido o beijo mais sem graça, xoxo. Porque o rei resumiu 7 anos de ausência de cura, de ausência de disciplina, de ausência de resgate. E simplesmente Absalão vem, se curva, porque nessa altura é se curvando diante do rei. E o rei, em vez de chegar nele e conversar, ou disciplinar, ou filho, o que você fez e tal, tal. Não, o rei se limita simplesmente a dar um beijinho no rosto e nada mais. E isso não é paternidade. Paternidade é mais do que um beijo. Paternidade é cura para Tamar. Paternidade é disciplina para Amnon. Paternidade é resgate de uma alma condenada como a de Absalão. E paternidade é muito mais do que um beijo. Mas por que o rei se limita a beijá-lo? Porque o rei não sabe o que fazer. E ele o beija. Mas esse beijo teve um efeito tão destruidor na vida de Absalão, que a partir desse beijo irresponsável, desse beijo que resume 7 anos, todos esses 7 anos são resumidos num beijo, um beijo da indiferença, o beijo da apatia, o beijo do não tem nada a ver com você. E isso teve um poder tão funesto na vida de Absalão, que acontece algo
a partir do capítulo 15, versículo 1. Depois disso, diga, depois disso. Depois disso o quê? De toda essa ausência de paternidade, que se resumiu num beijo. Depois disso, o que Absalão faz? Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia: de que cidade você é? Quando ele respondia: este seu servo é de tal tribo de Israel, Absalão lhe dizia: olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Olha a palavra de Absalão. Você está vindo lá daquela tribo? Pode crer no que eu estou dizendo. Sua causa é boa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. É como se ele estivesse dizendo: eu que sou filho, não fui ouvido. Por que ele vai ouvir a você? Você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Era só isso que ele queria que o pai dele fizesse por ele. Lembra quando ele fica 2 anos lá, e aí ele vem como um súdito, e se inclina diante do rei, que nem mais é pai nessa altura, e o pai vai lá e dá um beijo. Ele se coloca agora no lugar do rei, e vê, toda vez que alguém vinha e se inclinava diante dele, como ele se inclinou diante do rei, ele não permitia. Ele falou: vem cá, você é meu amigo. Ele pegava e o levantava, e o abraçava, e o beijava, mas no fundo ele fazia para com aquela pessoa o que ele queria que o pai tivesse feito para com ele. Ele dá um nome para a filha dele de Tamar, porque ele quer ser para com ela aquilo que o pai não foi para com a irmã. Absalão agia desta maneira com todo Israel, que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, está fazendo as contas? Quanto já foi aí? 11 anos. Por isso que a gente terminou a história nos 11 anos. E a gente rebobinou a fita. Ao final de 4 anos, em que ele faz isso com todo mundo, e abraça, e beija, não há quem faça justiça. Não fizeram justiça para comigo, na minha casa. E então assim ele vai roubando o coração de todo o Israel. É um frustrado, é um amargurado. Quanta gente que está por aí matando as pessoas, porque foram mortas dentro de casa. Quanta gente está aí no mundo fazendo loucura, mas se rebobinar a história da vida dessas pessoas, vai perceber que teve uma origem assim. Ao final de 4 anos, agia desta maneira. No final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. E aí você já sabe a história, e se não sabe, Absalão levantou uma grande rebelião, tirou Davi do posto. Na verdade, Davi baixou a cabeça, porque Davi já estava com a imagem tão desfigurada, que quando Absalão se insurgiu contra o rei nem lutou, nem nada, porque ele sabia: olha, eu já pisei tanto na bola,
eu já caí com uma mulher, já mandei matar o homem que é justo, não curei a minha filha, não disciplinei o meu outro filho, eu não fui buscar o meu Absalão quando ele estava 3 anos lá em Jesus. Eu estou simplesmente colhendo. Lembra-se de ontem, quando nós falamos sobre a romanceira, sobre a videira? Hoje estamos vendo o outro lado da história. Em vez de romanceira e videira, a gente pode ter lançado muitos espinhos. E ao abrir da janela, não se deparar com o aroma da romanceira, mas simplesmente contemplar o cenário caótico de sementes que nós lançamos, ou de sementes que nós não lançamos, e no lugar começou a subir espinheiro. E então uma grande rebelião, e Absalão está ali, cego. Ele quer porque quer ser o rei, quer porque quer ser o rei. Davi simplesmente sai, se humilha, atravessa o vale de Cedron em lágrimas, e o povo caminhando atrás dele, e Davi se sentindo culpado, quebrado. E Absalão, na sua loucura, se insurge contra o pai, se insurge contra o rei, e numa batalha, de sobre a sua mula, ele tem os seus cabelos. A Bíblia diz que ele era um homem muito bonito, devia ser mais ou menos parecido com o Rubinho. E então, com seus cabelos maravilhosos, ele de repente passa por debaixo de uma árvore, fica com os cabelos presos, e então o texto tem esse desfecho. Em 2 Samuel 18, de 14 a 15, então Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. E agora o último versículo, ou os últimos versículos, a partir do versículo 32, de 2 Samuel 18. Então o rei perguntou ao etíope, porque nessa altura do campeonato, Davi estava sabendo que Absalão estava fugindo, mas Davi expressamente disse: olha, pode fazer o que quiser, mas não se levante contra o jovem Absalão. Porque no fundo ele sabia, olha, toda essa loucura de Absalão é por minha causa. Então, não façam mal a Absalão. Pode acontecer qualquer coisa, mas tragam Absalão vivo. E aí, no meio de todo o conflito, Davi está com seu coração de pai, agora, talvez pela primeira vez, um coração de pai e não um coração de rei. E ele está ansioso para ouvir notícias do filho. E no versículo 32, então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho, Absalão, meu filho, Absalão. Quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar, Absalão, meu filho, meu filho. Caberia um minuto de reflexão, porque isso é tão profundo. Isso é tão profundo. Por quanto tempo Davi perdeu a oportunidade de ser pai? Ele foi rei para a sua família, foi rei para todo mundo, mas ele não conseguiu ser pai que cura alguém, que disciplina o outro, que resgata o outro. Ele não conseguiu. E agora, quando ele recebe essa notícia, olha, que seja tudo menos isso que eu estou pensando.
Porque perdi a oportunidade de ter um tempo de qualidade com meu filho. Em vez de beijá-lo, como eu fiz o beijo da indiferença naquele gabinete do palácio, eu podia ter conversado com ele como pai e filho. Eu podia ter chorado com ele. Eu podia ter restaurado todo um passado que a gente viveu de uma maneira tão distante. Ah, Absalão, meu filho, Absalão. Sabe, queridos, às vezes, nós fazemos isso não é por maldade, mas nós estamos cegos. Não fazemos por maldade, fazemos por cegueira. Porque nós não conseguimos perceber as coisas que acontecem ao nosso redor. É por isso que o apóstolo Paulo ele ora, que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Que os olhos do pai, que os olhos da mãe, que os olhos do casal sejam iluminados. Nós podemos ter olhos perfeitos, mas se apagar essas luzes aqui, a gente não enxerga nada. Então a gente precisa da luz de Cristo. Da luz que ilumina o nosso coração, da luz que ilumina o nosso olhar, para que a gente possa ver, puxa vida, eu estou terminando a mensagem, mas na verdade ainda faltaria um ponto ainda. Não falta não, mas o último ponto da expectativa em relação à paternidade é que o pai não teve, e eu lembrei quando estava falando do discernimento, o pai não teve discernimento de que nos 4 últimos anos, o filho estava preparando uma rebelião. E 4 anos se passaram, esses últimos, que culminam nos 11, e em 4 anos, o pai não percebeu que o filho estava armando uma rebelião. Não teve discernimento. E talvez a expectativa última de Absalão era, bom, em algum momento o pai vai perceber e vai me desviar disso que eu estou fazendo. Mas o pai não percebeu, não discerniu e deixou as coisas rolarem. Que congresso maravilhoso. Eu creio que esse tempo, Deus vai abrir os olhos do seu casamento e da sua paternidade. E eu creio que o Espírito Santo, nessa hora, vai trazer para nós aquilo que nós precisamos, para que a nossa família nunca mais seja a mesma, em nome do Senhor Jesus.